Olá, o Assembleia Repórter Especial sobre o legado da Constituinte Paulista mostra os detalhes da elaboração da Carta Magna do Estado, promulgada em 1989. A série destaca as várias etapas da elaboração da Constituição de São Paulo, reunidas, finalizadas e votadas por 84 deputados eleitos pelo povo. A cada Assembleia Repórter Especial, um desses parlamentares constituintes conta detalhes dos bastidores da preparação da carta. O ex-deputado constituinte Osmar Tibes do Canto, nosso convidado de hoje, é o autor de um artigo sobre a proibição do lançamento de esgoto nos cursos d'água. Conta que a proposta foi alvo de muita rejeição e até hoje a lei não é aplicada. Ele lamenta as condições em que se encontram os principais rios do estado, que recebem dejetos industriais e residenciais. Osmar Tibes conversou com o repórter Jorge Machado no plenário Juscelino Kubitschek, onde foi votada a Constituição Paulista. Como homem do interior do estado, participando da vida livre do campo, luto pela preservação de nossos rios. Apresentei emenda que proíbe o lançamento de despejos urbanos e industriais sem o devido tratamento em qualquer curso de água corrente. Ou seja, proteção das águas contra ações que comprometam o seu uso atual e futuro. Eu vou conversar com o deputado Osmar Tibes do Canto, advogado, comerciante, fez parte do Movimento Paulista para a Oficialização dos Cartórios, deputado estadual constituinte pelo PMDB. Foi eleito com 35.447 votos, a maioria na região de Itapetininga. Muito bem-vindo ao legado da Constituinte. Qual era a melhor recordação daqueles tempos, 25 anos atrás, deputado? O que aconteceu para mim nesse tempo todo foi a Constituinte. Sim. Então, ficou marcado na minha carreira, na minha vida. Sim. E tempo passando. Passou rápido, né? 25 anos se passaram, Nossa, deputado. Um quarto de século. É impressionante. Eu não consegui nem ficar mais velho, mas entendo que o tempo passou. E me traz muita saudade. É, saudade daqueles tempos, deputado? É. Bastante. A política fervia aqui nesse plenário, né? Muitos debates, muitos embates. Muitos e muitos debates. Como é que era, a seu ver, a correlação de forças, que muito se fala, que a casa, depois que esteve fechada por conta da ditadura militar, perdeu muito do seu charme, do seu encanto, por conta hoje do governo, do executivo, que propõe mais leis. Do governo acaba... Naquela época não, era diferente, deputado. Como é que era o trabalho parlamentar? Bem menos, viu? Bem menos. Tinha uma certa liberdade, né? Sim. Quando eu fui deputado, o governador era o Quércia. Sim. E o Quércia não interferia, não, assim, como o atual governo interfere. Sim, sim. Então você fazia um projeto de lei e sempre vetado. Sim. Passava as comissões, passava tudo. Quando chegava no governo, eles vetavam. Mas depois de algum tempo, eles apresentavam. Um projeto então neutralizava idêntico. completamente o trabalho do legislador. Sim. Que a gente passava quase como um fantoche. Não fazia nada. Parecia o Tiririca. Então, hoje eu sinto que, acho que, apesar de tudo, ainda continua a ser o mesmo esquema daquele de vigiar o deputado, por forçar praticamente, né? Eu sinto que é assim. Sim. Mas isso também não é reflexo da Constituinte de um ano antes, a Constituição Cidadã, a Constituição Federal, que de alguma maneira criou uma nova divisão de poderes, criou o município enquanto ente federativo, ou seja, jogou muita responsabilidade para as câmaras municipais, muita para Brasília, ou seja, Congresso Nacional, Câmara e Senado, deixando pouco para legislar o deputado estadual? Perfeitamente. Muito pouco. Então você não tinha
aquela autonomia, a verdade é essa, a gente não tinha autonomia, tanto como hoje, talvez continue sendo a mesma coisa, sei lá. Eu não saí faz tempo da casa, né? Mas sinto que devem ter a mesma dificuldade os atuais deputados. Sim. Porque o governo é o mesmo de sempre, faz muito tempo, então continua a mesma mentalidade. Deputado, eu queria que o senhor falasse ainda com relação aos debates que havia na Constituinte Paulista, principalmente a ação de grupos, o funcionalismo, tem um capítulo seu aqui especialmente dedicado à questão dos servidores públicos e principalmente os ambientalistas, que estavam presentes, estavam ganhando musculatura na época, estavam presentes e vigilantes aqui na Constituinte. Vamos falar um pouco sobre esse trabalho? Por exemplo, quando eu apresentei esse artigo, essa emenda à Constituição, eu tive uma rejeição grande dos colegas que queria, principalmente o PT, não admitia que eu tinha que apresentar, fizeram várias propostas para que eu desistisse. Eu, inclusive, o líder do governo na época também tentou me demover dessa emenda do meio ambiente. Eu tive que batalhar, enfrentar, e vários debates aqui na casa, tinha fortes debates. Sim. Havia um interesse grande pela matéria, então você tinha que ser muito hábil para enfrentar a situação. Sobre a questão que hoje é crucial, hoje muito se fala na água, principalmente pelo estresse hídrico, a falta de chuvas, mas esse respeito à natureza, respeito aos cursos d'água, ou seja, colocar na Carta de Todos os Paulistas o artigo 208, que proíbe o lançamento de esgotos nos cursos d'água. Conta um pouco como é que veio a inspiração e como é que foi possível destacar isso e colocar na Constituição. Certo. Eu realmente sempre defendi o meio ambiente. Eu sabia que um dia, quando eu olhava, por exemplo, aqui em São Paulo, o Rio Tietê, sim, o Rio Pinheiros, Tamanduateí, tudo podre, poluído, que continua até hoje na mesma situação, um pecado mortal contra as autoridades que nada fizeram para salvar a situação. O senhor percebeu esse artigo isso? não foi aplicado. Sim, mas, deputado, de alguma maneira, ele direciona, ele mostra o caminho. Não se pode jogar esgoto in natura nos cursos d'água. Aliás, o senhor acompanhou nessa fase, um pouco antes, propostas, por exemplo, de alargamento da marginal, colocação de uma via expressa em cima do... Tal e qual foi feito com o Tamanduateí. Coloca-se um tampão e a Avenida do Estado fica mais larga. Ou seja, o senhor percebeu ali que se dependesse de quem anda de carro na cidade de São Paulo, seria muito mais fácil tapar os rios e criar um elefado, esconder a sujeira, não é isso? Verdade é essa. Mas isso é preferível que tivesse acontecido, porque depois de tantos e tantos anos, continua a mesma coisa. Entra governo, sai governo, e o assunto é o mesmo. Um tirando areia, outro não sei o quê, mas a solução não existe. Porque continuam as indústrias, os particulares residências, tudo sendo jogado para a autoridade. In natura, tudo. Pois é, eu acho que isso aí é um verdadeiro crime, parece que agora estão pensando em resolver de verdade. Porque ali sempre foi um sumidor de dinheiro. Sim. Bilhões e bilhões, e terminava todos os gastos, bilhões de projetos, e o Rio continua ali sujo, turvo, então, né? Isso sempre me preocupou, essa situação. Agora, não é uma questão cultural? Veja com que o senhor estava lidando em termos de cultura. Aqui no Brasil nunca se olhou, por exemplo, a paisagem, o rio como paisagem. O rio era para levar os dejetos das cidades.
foi constituída. As pessoas constroem casa não de frente para o rio, colocam os fundos das casas para jogar os seus dejetos, seus esgotos. O senhor, quando propõe isso aqui é uma ousadia, na época e até hoje, deputado, porque o senhor verifica que ainda não se realiza, não se efetiva. Não, continua praticamente a mesma coisa, né? Sim. Então, quando tinha, por exemplo, uma cidade que despoluía, passava a tratar o esgoto, os resíduos todos, o rio salvava rios lá para o interior. Sim. Inclusive nós temos o nosso rio que até hoje está vivo ainda, é o rio de Itapetininga, essa cidade onde eu nasci. Mas não é bem o que importava era realmente um saneamento total, né? Então, ficou meio a meio. Mas não é, digamos, paradoxal, deputado, por exemplo, a empresa do Estado, que tem capitais do Estado, a Sabesp, que tem a água como insumo, poluir a água, ou seja, jogar dejetos in natura na água. Ou seja, se ela precisa da água, se a água é matéria-prima, como pode ela sujar a água para depois limpar? É contrassenso, né? Completamente, viu? Sim. E eu sempre falei que se essa lei fosse aplicada, levada a sério, os rios seriam despoluídos. Se jogar água limpa no rio Pinheiros ou Tietê, acaba despoluindo. Sim. E ao contrário, só poluiu mais e mais e mais. No próximo bloco você vai ver que o ex-deputado Osmar Tibes diz que existem muitas leis, mas poucas são cumpridas. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo na Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, e voltamos já já. O Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, apresenta agora o último trecho da entrevista realizada por Jorge Machado com o ex-deputado Osmar Tibes. Defensor da natureza, falou da crise hídrica que o Estado atravessa. Segundo ele, o reaproveitamento de toda a água utilizada pelos paulistanos daria para encher 2 reservatórios como o Cantareira. Que lá atrás, quando o senhor colocou na lei o artigo 208, proibindo, as empresas começavam a olhar, por exemplo, os seus dejetos que ela jogava fora como insumo, ou seja, elas foram criando novos produtos porque elas sabem que estava jogando matéria-prima fora, ou seja, estava desperdiçando, ou seja, da parte das indústrias houve uma certa sensibilidade natural, até porque por uma razão econômica, mas o cidadão ele paga a água, paga o esgoto que é afastado da casa dele e vê o rio podre passando na cidade. Aliás, essa mesma cidade que recebeu os Jogos da Copa do Mundo, que tem um aeroporto que foi reformado, o aeroporto de Cumbica, o Guarulhos, e vê o nosso cartão postal, os rios paulistas, paulistanos, Tietê e Pinheiros, podres, deputado. Não, é triste. Eu sempre falo, o dia que aparecer um político que despolua, na verdade, nossos rios, principalmente aqui o Tietê e Pinheiros, eu vou ser o eleitor, um cabo eleitoral. Hoje, por exemplo, não tenho muito ânimo de acompanhar os políticos. Fico muito triste porque ninguém resolve. Só fala, campanha é tudo é fácil, tudo se resolve na campanha. Mas de boca, né? Sim. Mas na prática a gente está longe ainda, se eu ver, da despoluição dos rios, deputado. O senhor, lá atrás, 25 anos atrás, fez todas as gestões, usou toda a sua energia para conseguir colocar, para convencer os seus pares a colocar no texto da lei que é proibido jogar. Não foi fácil, aliás, a tarefa hercúlea, mas que ainda não se realizou no caso dos rios, dos principais rios paulistas, né? No caso o Tietê e o Pinheiros. Aliás, a prática é não sujar, porque o rio é autolimpante. Lá em Araçatuba, 500 quilômetros da capital, a população bebe água do Tietê. Ele se limpa ao curso, né, dos lagos, a sujeira vai decantando, ele vai recebendo outros tributários, outros afluentes, vai aumentando o volume de água e ele se limpa. A água pode ser captada, tratada e colocada nas torneiras, deputado.
se realmente tivessem colocado em execução esse artigo, a situação era outra. A gente poderia captar água do Tietê ou do Pinheiros. Tomar água, nadar no rio, como era antigamente. Agora, eu queria saber o seguinte, o senhor é otimista ou pessimista com relação ao tratamento dispensado aos nossos rios? O senhor acredita que na sua idade o senhor ainda vai ver esse rio limpo, despoluído? Se Deus quiser. Assim espero, viu? Eu espero a toda a população de São Paulo, do Brasil, espera que isso aconteça. Sim. Eu não queria morrer vendo esse rio, os rios poluídos. Sim, O meu sonho é que executem. Pois é, deputado. É a visão, é a cultura de muito tempo, né, de desprezo, né, com as nossas águas. Inclusive, o uso múltiplo das águas. Uma água poluída, pouca serventia, mas a gente está falando da água de matar a sede, né? A água servida nas torneiras, mas a gente tem que pensar no uso múltiplo das águas. Essa água que é bombeada, por exemplo, para a represa Billings, a questão do lazer das pessoas que procuram as represas, poderiam procurar nossos rios, para o lazer, inclusive, para transporte, ou seja, se esses rios tivessem mais água, se eles fossem mais caudalosos, se podia transportar por chatas, por exemplo, minério, pedra, brita, areia, entulho, lixo, quer dizer, e passageiros também, por que não? Pois é, viu? Eu acredito, eu estou contente e feliz com a campanha do reuso. Sim. Acho espetacular. Eu estava vendo uma reportagem na televisão de uma fibra de tinturaria. Sim. A mulher falando que gasta mais para lavar a água do que a própria água que usa né? no serviço, né? Seria a questão de se correr atrás de leis mais severas, inclusive para o uso. Uma das coisas é a cobrança do uso da água, que veio mais recentemente em alguns comitês de bacia. Mas também seria o caso de se explorar mais a questão da água de reuso. Algumas cidades brasileiras, parece que em Niterói já existe uma lei que quem consome mais de 500 metros cúbicos de água tem que reservar uma parte para reutilizar. Numa época dessa de seca, que é a maior conveniência da água de reuso, deputado, seria o caso de se pensar nisso também, né? Não só não sujar os nossos rios, mas também utilizar com mais comedimento, né? Lendo sobre esse assunto, que o reuso daria, fazendo nova cantareira, duas cantareiras. Duas então, cantareiras. É espetacular se isso acontecer, mas parece que as autoridades não têm muito interesse. Querem buscar água a 100 quilômetros de São Paulo. Mas hoje está com dificuldade. Como é que vai resolver? Chega um momento que vai acabar essa água. Eu já falei para minha mulher, eu mudo de cidade. Eu vou onde tem água. Onde tem água limpa. Fazer o quê? Deputado, o que o senhor espera em termos de futuro? E para que esta Constituição ainda tenha vigor, que tenha vigência, que não se torne letra morta nos próximos 25, nos próximos 50, nos próximos 100 anos? Eu espero que não fique em letra morta, não. Espero que os deputados, novos deputados e as autoridades façam uso dessa Constituição. Foi muito bem elaborada, acho que ela foi perfeita. Claro, tirando as dificuldades. As dificuldades. E que seja executado, seja colocado em execução, né? Sim. Porque é duro um país ou uma cidade que não tem a lei, que as leis não sejam cumpridas. Sim. Eu acho que a esperança minha é que isso aqui se torne uma realidade, que tudo aconteça de bom. Assim seja, deputado. Muito obrigado. Muito obrigado por sua entrevista, deputado. O Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, com Osmar Tibes do Canto, termina aqui. E no próximo programa você vai assistir a uma entrevista com o ex-deputado constituinte Valdemar Coraúci Sobrinho. Tchau, até lá.